Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Bíblia considera a mulher inferior ao homem. É uma dúvida de muitas pessoas hoje que se consideram modernas, né? Nem leem a Bíblia porque acham que a Bíblia é um livro que inferioriza a mulher. De maneira nenhuma. A mulher tem um papel importantíssimo no próprio relato bíblico. É importante, porém, entender questões de ordem, coisas com as quais nós convivemos diariamente e que começaram com Deus. Deus determinou ordem nas coisas. Você vai encontrar mulheres na Bíblia testemunhando eficazmente de Cristo, como a avó e a mãe de Timóteo, por exemplo, mas dentro de uma esfera de ação apropriada para as mulheres. E foi Deus quem colocou os limites que devem ser respeitados. Um limite está em 1 Coríntios 14, versículo 34, onde nós encontramos a ordem que deve ser respeitada na igreja ou assembleia dos santos reunidos. Seria muito difícil nós obedecermos simplesmente aquilo que o apóstolo chama de mandamento do Senhor, por acaso? Será que é? Paulo chama de mandamento do Senhor isso e nós vamos desobedecer? Leia 1 Coríntios 14, versículo 37. Leia 1 Samuel 15, de 22 a 23, você vai ver. Se nós quisermos ser achados numa posição de obediência ainda mais excelente, nós vamos ter que nos submeter a 1 Timóteo 2,12. E devemos concordar com Deus que a mulher não deve ensinar doutrina. Se nós lemos essas coisas com tanta clareza nas Escrituras e deliberadamente desprezamos, aí sim, nós somos culpados de rebelião contra Deus e contra a sua palavra, não importa quais sejam os méritos que nós tenhamos em outros aspectos da vida cristã. Leia Lucas 12, 47 para você entender isso. Nos nossos dias, a cristandade se desviou muito dos padrões estabelecidos por Deus e acabou desprezando o lugar que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Isto é por causa da aceitação dos cristãos das ideias, costumes e princípios deste mundo. Nós temos que ter sempre em mente que, à semelhança dos exemplos que nós encontramos no Antigo Testamento, no final de cada dispensação, a época da igreja na terra está chegando ao fim, como testemunho de Deus na terra, confiado aos cuidados do homem. E como todas as coisas que Deus fez no mundo entregou para os homens, o fim é em ruína também. Nós estamos num tempo de ruína da igreja. É como se seguisse um período cíclico. Todas as dispensações começaram em grande poder e virtude e terminaram em ruína e abandono da verdade. E assim acontece com a igreja. Nesses últimos dias de tristes divisões, de abandono da sã doutrina ensinada pelos apóstolos, o papel do homem como cabeça também foi, de certa forma, afetado pelo pecado. Isso é verdade no que diz respeito à qualidade da sua atuação na posição que lhe foi destinada, muito embora isso não justifique de modo algum a inversão dos papéis. Quando os homens estavam medrosos diante do inimigo, Deus permitiu que Débora fosse um instrumento de libertação, em Juízes 4, 5. Mas no registro dos heróis da fé apresentado em Hebreus, é Baraque que tem o seu nome registrado. Hebreus 11, 32, não Débora, Baraque. Por causa da ordem que Deus estabeleceu. Deus demonstra que a responsabilidade pela libertação fora dada ao homem, muito embora ele tenha se escondido atrás de uma mulher. Ele só tenha feito isso agarrado na saia de uma mulher. O Éden é o ponto de partida de toda a ruína que nós vemos hoje. Embora a mulher tenha sido enganada pela serpente, que é o diabo, a responsabilidade maior cabe ao homem, por ser a cabeça. Aí a gente pode perguntar, onde estava o homem enquanto a mulher era enganada pela serpente? Ele era para estar junto com Eva, mas tudo indica que ou ela estava só, e Deus havia criado a mulher para que o homem não ficasse só, e Adão também estava só. Ou então ele ficou observando de longe a sedução da serpente e nem se opôs, e nem interferiu, porque ele sabia que estava errado o que a serpente estava propondo para Eva. De qualquer forma, o homem não foi enganado, mas somente a mulher foi enganada. Isso fala em 1 Timóteo 2,14. Adão estava plenamente consciente de estar desobedecendo a Deus quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aí ele tenta culpar Deus pelo ocorrido. Ele fala assim, a mulher que tu me deste, em Gênesis 3,12. Tudo isso é o lado negativo da história. O lado positivo é que quando nós vemos em Adão, enxergamos em Adão uma figura de Cristo, ao tomar conscientemente o lugar de culpado,
Aí nós pensamos em Cristo, sim, como aquele que recebeu o pecado daquela que será a sua esposa, a igreja. O que nós vemos hoje na cristandade, no que diz respeito à mulher fora da posição que Deus lhe deu, é uma consequência do homem haver abandonado a sua posição. Assim como Adão pode ter ido dar uma volta pelo Éden naquela ocasião, cuidando dos seus deveres de administrador e acabou deixando a mulher, Eva, à mercê do engano da serpente, hoje o homem abandona cada vez mais a sua posição de cabeça a pretexto de cuidar dos seus interesses ou de trazer o pão para o seu lar. O resultado disso é que a mulher acaba ocupando cada vez mais uma posição que era devida ao homem, que por negligência dele ficou vaga. Assim, não apenas na sociedade e no lar, mas principalmente na igreja, tudo acaba ficando fora do lugar que Deus determinou. A responsabilidade cabe ao homem, ele é a cabeça. 1 Coríntios 11:3 ensina. Mas a negligência do homem para com a posição que Deus lhe deu não justifica que a mulher assuma uma posição que Deus não lhe deu. O nosso Deus é um Deus de ordem. Um soldado jamais poderá ocupar a posição do capitão por achar que o capitão é incapaz ou incompetente. Ele não pode de repente falar assim, não, quem vai agora comandar sou eu. Não, tem uma ordem. Talvez o soldado seja até muito mais valente, capaz, inteligente do que o capitão, mas ele tem que respeitar a hierarquia. Não se trata de quem é melhor ou pior, trata-se da ordem estabelecida. Assim é no relacionamento homem e mulher. 1 Coríntios 11:3 diz assim, quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Pronto, está aí a ordem. Ninguém ousaria afirmar que Cristo é menos do que Deus, no que diz respeito a Deus ser a cabeça de Cristo. Não, mas é a ordem aqui na terra. Do mesmo modo, a mulher não é menos do que o homem por ser o homem cabeça da mulher. Não. Trata-se de uma questão de ordem estabelecida por Deus para a vida na terra. Quando se trata da esfera de ação da mulher cristã, nós pensamos muito naquilo que, segundo as Escrituras, uma mulher não pode fazer. Mas, e por que não pensamos naquilo que o homem não é capaz de fazer? E a mulher sim? Sim. Existem limites para o homem também. O homem não tem tanta aptidão para mostrar o amor de Cristo a um enfermo, como tem uma irmã em Cristo dedicada a cuidar de doentes. Eu tenho 3 filhos e eu reconheço neles um crescimento espiritual pelo ministério da minha esposa, de uma maneira que eu seria incapaz de cumprir, da mãe de meus filhos. É extremamente eficaz o trabalho de alguém quando é feito dentro da esfera de ação que Deus determinou. Isto é ouro, é prata, são pedras preciosas. O trabalho feito fora das bases estabelecidas por Deus é madeira, feno e palha, e não subsistirá. Pode fazer muita coisa, a mulher fora do seu lugar, mas não vai sobrar nada disso. 1 Coríntios 3:12 ensina isso. Como homens, nós somos limitados em certos aspectos, portanto, nós temos que dar o braço a torcer, reconhecendo que existe uma esfera de trabalho que é mais apropriada para as irmãs. Por outro lado, as irmãs são mais frágeis, fisicamente, 1 Pedro 3:7, e mais suscetíveis a sucumbir aos ataques do inimigo, 1 Timóteo 2:14. Eva foi enganada, porém Adão não foi. Ele sabia exatamente o erro que ele estava cometendo quando seguiu sua mulher. Assim, por serem mais suscetíveis ao engano, o Senhor graciosamente poupa as irmãs de problemas e poupa a igreja de erros doutrinários, ordenando que as mulheres não ensinem. Se um filho meu tem problemas de saúde, eu, por amor, irei proibi-lo de participar de brincadeiras violentas. Mas entenda, é o amor do Senhor que coloca os limites para nos poupar de problemas. Sempre que nós dizemos que alguma coisa está nas Escrituras, mas... Sempre que nós falamos assim, mas... É porque nós achamos que temos uma maneira melhor de pensar e agir. Só que nesse mas nosso, nós estamos nos considerando mais sábios do que Deus. O que é uma coisa terrivelmente ruim, não é mesmo?